então a falar sobre o nosso tema desse domingo de manhã. Então, primeiramente, é uma alegria estarmos aqui para falar sobre esse tema que é tão importante, que é tão atual, mas que também é um tema delicado, que é a depressão. Então, nós queríamos fazer hoje uma palestra, uma fala diferente, que o tema é um pouquinho heavy, talvez, né? De palavra. Então, vamos fazer de uma forma mais dinâmica. Então, vamos ter algumas perguntas no correr aqui da nossa fala. Eu gostaria de pedir a participação de vocês, porque é importante a gente compartilhar, os nossos conhecimentos, os nossos pensamentos, porque a gente aprende uns com os outros, porque a gente compartilhando, a gente também angaria ferramentas que vão nos ajudando a destrinchar e a viver a vida com os desafios que elas nos trazem, tá? Então, vão ter algumas perguntas que eu gostaria que vocês, por favor, participassem, e também vão ter algumas frases no slide que a gente vai ler juntos. E a razão seria para que a gente pudesse realmente solidificar, para quando a gente sair daqui hoje, que algumas coisas possam ficar com a gente. Então, são essas frases mais chaves que a gente gostaria que a gente levasse hoje daqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos começar com a pergunta. Quero ver se vocês estão afiados. Então, quando vocês ouvem a palavra depressão, o que vem à mente? Isolamento. Isolamento. Tristeza. Dor, Desamparo. baixa Baixa energia. Solidão. Escuridão. Hoje em dia, todo mundo já ouviu falar de depressão, né? Então, alguma coisa traz. O que mais vocês acham? Várias palavras, todas aí muito bem colocadas, né? Dentro desse tema. O que mais? Doença. Desilusão. Falta de Angústia. Estou gastando português. Quantas coisas, né? falta de esperança. Falta de esperança. Alguma coisa positiva que vem à mente? Eu pensei nisso. Acho que o recolhimento interior, talvez. Superação. Superação. Então, muitas coisas, né? Vem à tona. Vários sentimentos. E isso é baseado em coisas que a gente já sentiu, em coisas que nós já observamos outras pessoas sentirem, e talvez em coisas que a gente acha que tem a ver com isso, né? E a gente foi expressando. Então tá, mais uma. Quem aqui já enfrentou ou conhece alguém que enfrentou momentos de profunda tristeza ou falta de vontade de viver? É uma coisa que todo mundo já enfrentou de uma maneira ou de outra, né? E foi passageiro, né? Porque tá todo mundo aqui hoje em better shape. Se alguém quiser compartilhar, fica à vontade. Se não tem problema, a gente pode fazer só uma reflexão. Mas foi unânime, levantando a mão, ou sentiram ou viram alguém sentir. Prossigo? Alguém quer falar alguma coisa? Ok. Então tá. Então, com tudo isso aí que a gente falou até agora, a gente vê que cada um de nós, em algum momento da nossa vida, né, já enfrentou tristezas, já enfrentou lutas íntimas, já enfrentou perdas. Então, a depressão, ela vai além de uma tristeza passageira. Oi? Deixa eu ver se então, ela vai além de uma tristeza passageira, ela é uma dor profunda, persistente, e que muitas vezes a própria pessoa que sente não consegue explicar por que está sentindo isso, como e aquilo. Leva ao suicídio. Muitas vezes. Então é importante lembrar, para a gente começar aqui, que a fala de hoje não substitui a ajuda
da medicina, da psicologia, né? Que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas o que a gente busca aqui hoje é um olhar complementar, é um olhar espiritual que possa trazer esperança e acolhimento para quem esteja passando por isso, ou já passou por isso, ou está perto de alguém que está passando por isso, ou a gente nunca sabe o nosso amanhã, porque talvez um de nós não passou, mas vai passar no futuro. Então é esse olhar de acolhimento espiritual que é o objetivo dessa fala de hoje. Você fala baixinho. Os meus filhos acham que eu falo alto. Se perguntar para eles, não vão concordar que eu falo baixinho. Então tá, gente, estão ouvindo melhor? Ótimo. Então tá bom. Vamos lá, próximo slide. Então, mais uma vez, essa palestra não tem um cunho médico, então nós vamos dar uma pincelada bem superficial nos tipos de depressão, só realmente para embasar um pouquinho o nosso conhecimento. Existem vários tipos de depressão, cada um com a sua definição, cada um com a sua maneira de tratar, enfim, a gente vai dar uma pincelada superficial só para a gente mais ou menos kickstart, ter uma noção do que né, na medicina a gente já sabe sobre a depressão. Então vamos olhar aí o primeiro tipo, depressão maior, que é o transtorno depressivo, né, que a gente chama. Então é uma tristeza profunda, perda de interesse, alterações no sono, no apetite, um sentimento de inutilidade, é bem marcante, né? E pode prolongar-se por anos, se não for tratado. Depressão persistente, então é uma tristeza mais leve, com sintomas menos intensos, mais constantes. Então é crônico e muitas vezes passa até desapercebido. Não gostei, não. Passando do laptop? E muitas vezes passa desapercebido, é algo mais crônico, não tão intenso, com sintomas mais leves, mas fica sempre ali, persistente. Sazonal, sintomas como apatia, problemas com o sono, alterações do sono, dormindo demais ou dormindo de menos, que geralmente aparece no inverno. Por isso que o índice de depressão é bem alto em países, em lugares com neve, com muito frio, que não tem muita luz do dia, muito sol. Então tem um pouco dessa depressão sazonal. E normalmente, quando muda a estação, os sintomas vão desaparecendo e voltam no inverno. Psicótica. Aí a gente já está falando de sintomas mais graves, acompanhados de delírios, de alucinações, o que requer tratamento imediato. Pós-parto é bem comum e às vezes não se percebe também. Então, o pós-parto é essa depressão que vem, né, durante o período de pós-parto, depois que o neném nasceu, e a mãe fica com muita tristeza, ansiedade, irritabilidade, dificuldade de cuidar do neném, né? E isso acontece bastante e normalmente pode durar semanas, pode durar meses, mas se não for tratada pode até durar mais tempo. E uma depressão situacional, que seria causada por eventos específicos que acontecem na vida, por exemplo, um luto, a perda de alguém que você ama, te deixar num estado assim, a perda de emprego, uma separação, e também os sintomas podem durar semanas, pode durar meses, mas vai depender muito da resiliência da pessoa e do apoio que essa pessoa vai ter para conseguir, então, overcome essa situação de depressão. Tá? Então, dependendo do apoio recebido, da resiliência da pessoa, ele vai durar mais ou menos. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre a visão científica antes da gente entrar na parte espiritual. Então a depressão, segundo a medicina,
e a psicologia é um transtorno de saúde mental que afeta milhões de pessoas no mundo. A gente já está ouvindo falar da depressão aguda, e ainda é algo que afeta milhões de pessoas no mundo. E os fatores são diversos. É difícil apontar uma causa exclusiva da depressão. Nós temos várias causas, vários fatores que podem influenciar no desenvolvimento da depressão. Então, novamente, nós vamos dar uma pincelada de alguns fatores, tá bom? Fatores biológicos, que seriam alterações nos neurotransmissores, como serotonina e dopamina no nosso cérebro, que regulam o humor e a motivação. E agora, também é muito comum se ter depressão durante a menopausa, e aí está linkado com isso daqui, porque existe um declínio natural da serotonina e da dopamina durante a menopausa, linkado nisso daqui, nesse fator biológico. Genético, histórico familiar, pode aumentar a predisposição, então não é uncommon da gente ver que run in the family, né? Quando uma pessoa tem, a outra tem mais tendência, então isso é um fator genético que tem uma predisposição familiar. Psicológicos, coisas como traumas, perdas, experiências de rejeição e abuso também pode trigger. Sociais e ambientais, isolamento, estresse contínuo, dificuldades financeiras ou relacionais. E, obviamente, que nós também temos um fator espiritual com influências negativas e obsessões. Tá? Então, a depressão, ela não é apenas uma tristeza, uma falta de fé. Ela é um quadro clínico sério que envolve alterações no cérebro, impacta o corpo e impacta também os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Por isso que a ciência hoje recomenda que a abordagem no tratamento da depressão seja algo integrado, seja algo completo, que seria o que? Acompanhamento médico, psicoterapia, uso de medicação se for necessário, né? E além disso, cuidado com a alimentação, cuidado com o sono, a atividade física. Então é algo geral que a ciência hoje em dia nos recomenda para que a gente consiga realmente melhorar esse quadro clínico, porque ele também é complexo, não é só uma coisa. Então, assim como nós vamos ao médico porque a gente tem hipertensão, porque tem diabetes, a gente deve procurar ajuda para cuidar dessa saúde emocional que é tão importante quanto a física. E a boa notícia que a gente tem é que hoje em dia a ciência já comprovou que existe tratamento para a depressão. Então, quanto mais cedo a pessoa for buscar ajuda, mais chances de recuperação se tem. Então, ao mesmo tempo que ela é multifatorial, que ela afeta várias partes da nossa vida, ela também, a gente tem vários tipos de tratamentos destinados a isso e que hoje em dia já está à nossa volta e ao nosso alcance para a gente realmente conseguir tratar, e a depressão é tratável. Cris, Vai falar, Zé. faltou aí a dependência química e uso de drogas. Sim, aí tudo isso também. Então, tem vários realmente fatores, né? E a gente não colocou todos, mas esse que você trouxe também, é muito importante. Às vezes, né, existem dependência química, certas drogas que as pessoas usam que trigam essa predisposição que já existe, e ali depende de como isso vai fazer você se sentir, se isso vai ser por causa de um trauma que você entrou nisso, ou um abuso que você entrou nisso, então fica tudo englobado ali. Mas realmente quando tem esse desequilíbrio, né, onde a pessoa está nos vícios, você já pode entrar com um pezinho ali na depressão, sim. Então, diante dessas causas biológicas, como é que fica então a visão espiritual? Porque até agora a gente deu uma pincelada aqui na ciência, então vamos entrar aqui para o objetivo dessa nossa manhã, foi só para a gente acordar e ter um pouquinho de informação, mas a gente está realmente aqui para ter esse olhar espiritual dessa doença que acomete tantos de nós.
Então, olha, se a ciência cuida do corpo e da mente, o Espiritismo nos ajuda a compreender a alma. E juntos esses caminhos podem trazer alívio e cura verdadeira. Do ponto de vista espírita, o corpo físico é o instrumento da alma. Ele expressa na matéria necessidades e marcas que pertencem ao espírito. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque isso aqui é muito importante a gente entender, nós espíritas, né? Que a gente acredita na reencarnação, na vida após a morte, nessa jornada espiritual rumo à evolução. Então vamos entender como que essa parte biológica entra aqui. Então se uma pessoa nasce com uma predisposição, como nós vimos no slide anterior, genética à depressão, ou ela nasce com essas alterações nos neurotransmissores, essas alterações que afetam esses neurotransmissores que a gente tem no cérebro, isso não é a causa. É parte do plano reencarnatório. Ou seja, o fator biológico e genético é real e é científico, mas a raiz dessa necessidade tem origem na parte espiritual, tem origem no espírito da gente, né? E que está ligado ao quê? Às experiências e aos aprendizados que esse espírito precisa vivenciar. Então, assim como o espírito pode reencarnar com uma tendência genética, uma predisposição genética para desenvolver uma doença cardíaca, também podemos reencarnar com essa predisposição genética de uma doença emocional como a depressão. Então, a genética, ela explica para a gente, a parte biológica, a predisposição no corpo. Explica para a gente o que está alterado nos neurotransmissores, qual que está alto, qual que está baixo, por que isso está acontecendo. Mas o Espiritismo explica para a gente que o espírito ou escolheu ou aceitou a vir com essa predisposição biológica, genética, para que ele pudesse então ter mais uma oportunidade de aprendizado. Porque cada dificuldade na nossa vida traz uma oportunidade de aprendizado diferente. Porque se a gente aprendesse apenas com uma dificuldade, a gente não teria mais. Não existe uma fracasso. Então, quando a gente fala de biológico ou de genético, nós também estamos falando de espiritual, porque não existe uma separação. Está tudo conectado, são só camadas diferentes. Então, o corpo apenas manifesta na biologia o que a alma, o que o espírito precisa aprender, precisa viver, precisa experienciar. Tá? Então vamos ler juntos, ó. São essas frases em azulzinho que a gente vai ler juntos. Então vamos todo mundo ler. O corpo mostra as marcas, mas a raiz está sempre na alma. Então a gente vai building knowledge. O importante é a gente lembrar disso. O corpo mostra as marcas, mas a raiz está sempre na alma. Vamos dar um exemplo, para ver se fica mais claro, se a gente vai entender melhor. Então imagine que a gente tem um músico talentoso que precisa fazer um grande concerto, tá? E ele tem dentro de si, o músico, a música, o talento, o dom, a inspiração. E quando ele chega no palco, dão para ele um piano que tem algumas teclas desafinadas. E aí, o que vai acontecer? Então o músico, ele é um grande pianista, ele vai até conseguir tocar, mas ele vai ter que se esforçar muito mais para conseguir expressar essa música e essa inspiração que está dentro dele. Ele vai precisar de paciência, de criatividade, para ele conseguir, então, mostrar aquela música toda com um piano desafinado. Então, assim é o espírito.
quando reencarna com essa predisposição biológica, genética. A alma, né, nós, dentro de si, a gente traz os aprendizados, a vida, a força, a nossa bagagem. E o nosso corpo é um instrumento, é o piano, que pode apresentar algumas limitações e dificultar que a gente se expresse plenamente com tudo isso que a gente tem dentro da gente, né, que está no nosso espírito. E aí, qual que seria o nosso papel? A gente não vai culpar o músico, a gente vai ajudar a afinar o piano, a afinar o instrumento. Então, com o apoio da ciência, da psicologia, da medicação, quando necessária, o amparo espiritual, a gente vai aos poucos ajustando esse instrumento para que ele possa, então, se expressar da sua maneira mais plena, possa fluir com mais beleza, e a gente vai afinando. Então, o desafio da depressão e de outras doenças emocionais é aprender a lidar com essa limitação sem se confundir com ela. Você não é a depressão. Isso é uma limitação, mas você é muito mais do que isso. E isso serve para qualquer doença emocional. Então, o fato do corpo ter limitações não significa que o espírito seja frágil. Estão vendo a diferença? Então, o que significa, então, é que a pessoa, que nós temos que aprender a viver com essa limitação, a cuidar dela e a conseguir radiar a nossa luz que existe mesmo diante das imperfeições. Então, a depressão, primeiro, não é um castigo, mas é uma oportunidade de cura que requer paciência, que requer cuidados e que requer fé. Então, esse exemplo faz sentido para vocês? Então, quais seriam os caminhos da cura? Porque até agora a gente falou um pouquinho sobre a medicina, sobre os tipos, que está ali na raiz do nosso espírito, que nós não somos a depressão em si, que o espírito tem muito mais, que é uma limitação que o nosso corpo está apresentando. Tudo bem, a gente tem todo esse conhecimento, mas em realidade não é algo fácil de passar, né? Em realidade, quem é que já esteve próximo a uma pessoa que tem um problema de saúde mental, sabe que é uma montanha a ser escalada. Não é um obstáculozinho que você fala, vou vencer isso e vence. Então, o desafio é muito maior. É mais fácil falar do que realmente fazer. Então, quem já passou por isso sabe exatamente do que eu estou falando. E quando você está perto de uma pessoa que você ama, que passa por isso, você também sabe do que nós estamos falando, né? Então, o que a gente vai fazer? Por que a gente colocou esses caminhos da cura? Porque esse é o X da questão. É isso que a gente precisa entender, que a gente precisa buscar e que a gente precisa colocar, né, bem na nossa mente, no nosso coração, que tem como. Mas como que eu vou fazer? Então, primeiro aqui, ó. A cura da depressão é possível quando olhamos para o ser humano como um todo, corpo, mente e espírito. Então, para começar, a gente não pode separar as três coisas. Então, se tudo é afetado, tudo tem que ser tratado, tudo tem que ter um apoio, tem que ter um suporte, todas essas partes. Então, se a gente fala na saúde física e na saúde mental, a gente deve valorizar os trabalhos dos médicos, dos psicólogos, a gente precisa deles. E Deus, a gente sabe que nos deu a ciência como uma maneira de cura para nós. Nada na medicina ocorre sem o aval da espiritualidade. Quando as curas chegam, é porque nós estamos prontos e merecedores dela. Então a gente tem que usar. Então é usar o trabalho dos médicos, o que é a medicina que os médicos nos dão, mas que já foi lá aprovada pela espiritualidade maior, que é o nosso bem. A gente passa ainda por isso porque
na nossa fase evolutiva, espiritual, isso ainda faz parte, mas também já faz parte as curas, os avanços, os remédios, as medicinas. Então, que usemos o que a gente precisa usar, porque está aí por a permissão divina para que a gente faça uso. E também a gente procurar, às vezes tem muito tabu, eu não quero procurar ajuda porque isso é sinal de fraqueza. Eu já ouvi a pessoa falar, não tenho tempo para ter depressão. Então a gente tem muitas coisas assim, pode não ter tempo, mas um dia ela te pega, com ou sem tempo ou não, pode pegar, né? Então, às vezes tem esse tabu na sociedade ainda, e para outras doenças emocionais também, que é sinal de fraqueza, mas é exatamente o oposto. Procurar ajuda é sinal de quê? Coragem. Coragem. A gente tem que ter coragem realmente para procurar essa ajuda, né? E aí aqui na mente, no nosso dia a dia, o contato com a natureza que nos revigora é importante, porque um dos sintomas é não querer sair de casa, não querer fazer nada, não ter contato com ninguém, é um isolamento. E para sair, contato com a natureza traz essas energias de revigoramento. O próprio sol com a vitamina D, você está exposto ali, você está... Valorizar pequenas alegrias, por mais simples que elas pareçam. A gente vive a vida, né? 2025 está passando tão rápido, mais rápido que 2024. E 2026 vai passar mais rápido que 2025. A gente vive, né, nesse mundo acelerado e a gente esquece de valorizar as pequenas alegrias que a gente tem na vida, que são constantes. Aí a gente pensa, não consigo pensar em nenhuma alegria. Você está respirando. Você sabe o que é você não ter um pulmão bom para respirar? Você já viu alguém com um tanquinho de oxigênio? Eu que trabalho no hospital, que vejo quadros assim. Ai, gente, o que a gente não conseguir respirar? Então são pequenas alegrias. Então isso foi um exemplo mais dramático, mas a gente tem tantas alegrias pequenas ao nosso redor. E uma das coisas na nossa mente, nesse dia a dia, é a gente valorizar isso daí. Porque por mais simples que seja, é real, existe e é sua. Um banho quente, né? Tipo, 100 anos atrás. Não é? Não, Pequenas ninguém tinha banho coisas. quente. Tomava banho de água fria. São dos momentos que eu mais espero no meu dia, chegar com aquele banho quentinho. E a gente não valoriza às vezes, Às né? vezes a gente não valoriza. Praticar a caridade, a gente vai falar mais sobre isso depois, porque quando a gente ajuda alguém, às vezes a gente descobre forças nossas que a gente nem sabia que a gente tinha. Sabe, quando a gente consegue fazer, principalmente para as pessoas que a gente ama, às vezes você não tem condições. Por exemplo, uma mãe com depressão pós-parto tem dificuldade de cuidar do neném, mas às vezes consegue, tipo, tem força dentro dela que ela nem sabe como que ela está conseguindo fazer aquilo, né? E numa dimensão espiritual, uma oração sincera, direto, é o DDD da Ivone, que é o que, Ivone? Descagem direto com Deus. Fazer um DDD, porque isso abre os canais de ajuda. Evangelho no lar, para fortalecer o ambiente da nossa casa. O passe, a água fortificada, que reequilibra as nossas energias. Boas leituras, boas companhias, que levantam o nosso padrão mental, e tudo isso nos ajuda, nos protege de influências espirituais negativas e de obsessão. Até o que você, não só o que você lê, mas o que você assiste e as músicas que você escuta. Sem dúvida. Tem uma vibração. Padrão Tem mental uma que a gente mantém. E a Eu gente- não sei se você vai falar sobre, mas também o exercício físico. Atividade Ir numa física. academia, Você muda tudo. tudo. É uma, quando a gente falou um pouquinho, é o cuidado com a alimentação, é o cuidado com o sono, na preparação de boas leituras, do que você vai assistir antes de dormir, de tudo isso. E a atividade física é essencial, porque a atividade física mexe com todos esses fatores biológicos que nos ajudam, né? Que a gente precisa da serotonina, da dopamina e de tudo isso. E a atividade física não só nos distrai, mas faz bem para o nosso corpo, que reflete na nossa alma, porque a rua é de duas vias. Acontece no espírito, o corpo sente. E o corpo faz, o espírito também sente. Então a gente está sempre conectado.
Mas, Cris, isso tudo é como prevenção, né? Porque quando a pessoa está no processo de depressão mesmo, fé, então, é a última coisa, né? Pensar em ir para uma academia, nem levantar nem para tomar banho. Eu penso que seria os caminhos da cura como prevenção mesmo. O exercício físico, a fé, a nutrição, a alimentação, o sol, enfim, né? Por isso que uma pessoa, né, no quadro depressivo, quando a pessoa procura ajuda, vai ao médico, a prescrição é essa. Medicação, alguns precisam, outros não. Terapia, né, vamos conversar, vamos falar sobre isso. Prescrição, atividade física, boa alimentação, corta isso, coloca aquilo, as vitaminas, as coisas. A parte é esse cuidado, essa prescrição integrada, tratar a gente holisticamente. Né? Tem a parte espiritual, tem a parte fraterna, e esse é o tratamento e essa é a prevenção. São as duas coisas. Cris, eu acho que é muito importante, na verdade, o mais importante de tudo é a pessoa querer ficar bem. Porque é muito normal da depressão a pessoa não querer ajuda. Até a pessoa chegar num ponto que dói tanto que ela fala, não acredito, mas eu vou fazer. Aí começa a fazer tudo isso que você falou. E vai dando uma energia a mais para a pessoa, daqui a pouco a pessoa já começa a dar uma melhorada, já começa a fazer outras coisas. E é um efeito cascata e todo pro bem. Isso mesmo, muito bem colocado, Augusto. E aí a gente vê quanto tempo a gente perdeu. Que a gente poderia ter, mas tudo bem, sem julgamento, cada um tem seu tempo. Às vezes a gente precisa, né, descer para subir. Mas também eu acho que a tua rede de suporte play a huge role nisso. Porque então, se você anda com bons amigos, pessoas que realmente se importam com você, as pessoas que estão aqui sozinhas, sem família, é muito importante, porque numa hora dessa a pessoa vai ver esses sinais e vai fazer de tudo para tentar ajudar você. Você precisa desse suporte. Se não está vindo da sua família, está vindo de bons amigos. Com certeza, Paty. Então esse apoio é essencial da família, dos amigos, da espiritualidade em si, seja qual religião que você escolheu, espiritismo, catolicismo, não importa, mas essa conexão com algo maior, com Deus, com o Criador, e tem que querer. Né? Porque o trabalho de cura e de doença que a gente tem é nosso. É nosso. É a gente que causou e é a gente que conserta. E a gente tem que querer. Né? Então não existe julgamento, só existem ferramentas, só existem ajudas. E aí o suporte familiar de falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, estimula a pessoa a querer melhorar, estimula a pessoa a acreditar que ela pode melhorar. Né? Então é tudo junto, pai. Quando você fala em obsessão, na parte espiritual, obsessão, exatamente o que é? Porque eu já ouvi falar, já estou lendo e tal, não sei o que, através da terapia da regressão. Terapia da regressão fala de, por exemplo, ansiedade, depressão, que seu pacote genético tem uma memória que você lembra disso de outras vidas, E é toda ciência, mas a gente sabe que tem um fundamento, né? Espiritual. E aí, como é que a gente trata essa depressão espiritual, essa parte, essa obsessão? Então primeiro, assim, para a gente dar uma pincelada, né, para não fugir muito do tema, mas é muito importante a gente lembrar disso, porque nós estamos numa casa espírita. O que é uma obsessão? É uma influência espiritual mais persistente. Porque influência espiritual nós temos o tempo inteiro, positivas e negativas. E depende da gente. Se a gente está com um padrão mental positivo, qual que vai ser a influência? E se o padrão mental está baixo, negativo, qual que é a influência? Então a obsessão seria, né, diversas razões diferentes, que a gente não vai entrar aqui agora, mas seria uma influência espiritual negativa mais persistente. Mas para que ela ocorra, a gente tem que dar espaço. Nós temos que abrir esse espaço para que essa influência entre. Então, os mesmos passos, como a gente falou ali, no âmbito espiritual, da oração sincera, do evangelho no lar, do passe, da água fluidificada, de uma boa leitura. Precisa ser o evangelho segundo o espiritismo? Não, pode ser a Bíblia, pode ser um livro de ajuda. Essa conexão com a espiritualidade. Isso são coisas que previnem. O que prevenir é fechar esse canal para que essa influência negativa não entre e também
é o tratamento para que durante o período onde você já está influenciado, onde você já está obsediado, você mudando esse padrão e incluindo essas interferências positivas, você vai afastando essa obsessão. Então, no nutshell, é você abrir ou fechar a porta para uma influência negativa no âmbito espiritual. Me fala uma aqui. Lá com o caso da obsessão, foi falado ali a questão do com quem você anda, com quem você está perto. Então, a gente pode também pensar na obsessão dos encarnados, né? Se você muda a sua atividade, sua ação, aquelas pessoas que querem lhe influenciar para coisa negativa, elas se afastam naturalmente. Com certeza. E aí pode expandir para essa ideia para os espíritos também. Quer dizer, se você é uma pessoa que está bem sintonizada, está pensando no bem, irradia amor, realmente tenta propagar o sonho. Sem dúvida. Então, parte da prescrição. Se afasta naturalmente. Sem dúvida, Zé. Então, parte da prescrição, boas companhias. E aí a gente está falando de companhias carnais e desencarnadas. Então, vai junto. André Luiz fala, pensamento forma a imagem atrai semelhante. Com certeza. E qual que é aquela outra? Diga com quem andas, diga que Quem és? Isso mesmo. Então tá, então todo mundo já está um pouquinho acordado, chegou uma frase para a gente ler juntos. Por favor, vamos lá. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem falou isso? Jesus. Jesus. Mateus que escreveu, não foi Jesus que falou. Jesus que falou. Olha, nota lá. Então esse convite, gente, de Jesus a nós continua vivo hoje. O que ele nos lembra? Isso aqui vem, quando a gente lê isso, o que lembra? Que ele vai nos aliviar. Ou seja, ninguém carrega a dor sozinho. Ninguém está sozinho. Então, uma pessoa que está passando por uma depressão, de repente tem uma opinião diferente. Fala assim, não, eu estou sozinho. Eu não tenho apoio nem do meu pai, nem da minha mãe, nem de amigos, nem de filhos, nem de ninguém. Isso ocorre? Sim, ocorre. Tem pessoas que realmente estão sozinhas. Mas e aí a espiritualidade? E aí Jesus? Por isso a importância da gente também ter essa conexão. Porque a gente pode até estar sozinho no mundo carnal. Às vezes, porque a gente não quer ajuda e não vai atrás. Não consegue ou não quer ir, enfim, seja o que for. Mas quando a gente está sozinho no mundo carnal, a gente nunca está sozinho com a espiritualidade. Então isso daqui, esse é um convite mais do que renovado para o dia de hoje. A gente nunca está sozinho. A dor que a gente sente, nunca estamos sentindo desamparados e sem ajuda. Tem o mundo carnal, mas principalmente a gente tem o mundo espiritual. Mas a gente precisa abrir essa conexão. Então, em momentos aí de ombros pesados, a gente lembra isso daqui. A gente está já acabando. Então, aqui, olha, no Caridade Cura, a gente falou rapidinho sobre a caridade. Vamos explorar um pouquinho mais isso, porque essa parte é muito importante. Quanto mais a gente estuda, a gente vê o quanto que isso realmente ajuda. Então, vamos lá. No Espiritismo, a caridade é vista como uma forma de elevar o espírito e promover o autoconhecimento. Ao ajudar o próximo, não apenas oferecemos apoio, mas também encontramos cura para nossas próprias feridas emocionais. Então, Divaldo, através de Joana de Ângeles, sempre dizia, né? Joana de Ângeles escreveu, através de Divaldo, um livro sobre a depressão que a gente tem aqui na casa. E ele sempre dizia que a cura da depressão está na prática da caridade. Então, vamos entender por quê. Porque a gente falou, mas como assim? Como a prática do bem nos tira de dentro de nós mesmos e nos conecta com algo maior. Então, como que vocês acham que praticar o bem tira de nós mesmos e nos conecta com algo maior? Como é que isso acontece? Isso é possível? Vocês acham que isso realmente acontece? Como? Por que isso acontece? Acho que você fica selfless, você deixa de estar tão voltado para você e se volta para o próximo. E aí, quando você está ajudando o próximo, a espiritualidade amiga está ali direto com você.
te influenciando, te inspirando, te dando força. Sim mesmo. Tá pequenininho, vocês estão conseguindo ler, né? Um pouquinho difícil, mas é bom. Então, como a prática do bem nos tira de dentro de nós mesmos. A gente quis dizer aqui, ó, tirar de dentro de nós mesmos dessa solidão, dessa tristeza, disso que a gente está sentindo, né, no caso da depressão. E nos conecta com algo maior. Então, a Patrícia falou várias coisas aqui importantes. Quem mais? Como é que vocês acham que fazer, praticar o bem pode nos tirar disso daí? Em prática. Eu acho que é uma mudança de sintonia. Né? O nosso cérebro é uma antena muito potente, que a gente consegue ter pensamentos maravilhosos e também pensamentos destrutivos. Tanto é que o poder da palavra é muito forte, e isso daria uma palestra por si mesmo. Né? Sim. Porém, quando eu posso falar por experiência própria, teve vezes que eu estava me sentindo, tipo assim, overwhelmed, né? Com a minha vida, trabalho, alguma coisa, tipo, igual todo mundo tem. Sim. Mas só que eu tive uma oportunidade de fazer um bem para alguém. E eu não estava afim. Na hora que a pessoa me pediu, na hora eu já senti, ai meu Deus, agora eu vou ter que lidar com isso. Mas aí uma vozinha assim dentro da minha cabeça falou, faz, ajuda. Aí eu fui lá, ajudei, depois eu já estava dando risada, já tinha marcado outra coisa. Mudei totalmente a sintonia, levei minha sintonia e tive um dia maravilhoso. Isso aconteceu assim, várias vezes, de várias formas, mas eu acho que por isso que o Espiritismo é tão importante, porque ilumina a gente no sentido que a gente consegue entender o que precisa ser feito para a gente sair, às vezes, de coisas difíceis e caminhar em direção à luz, assim, e se auto-melhorar. Excelente. Fora da caridade é a salvação, é o slogan. Né? Calma aí, Rony. Ó. Então, gente, a caridade verdadeira, aquela que nasce do coração, é um poderoso antídoto contra a solidão e o vazio interior. Então, quando ajudamos alguém, a alma se expande e o sofrimento, pouco a pouco, perde força. Então, é por isso que funciona, como a Paty falou, como a Augusto falou ali muito bem. E aí, como disse Allan Kardec, o que é, Ivone? Fora da caridade. Todo mundo, gente. Fora da caridade não há salvação. Então não é simplesmente falar, uma frase bonita, combina, fora da caridade não há salvação. Eu gostei dessa frase, virou um slogan. Pensa, reflete, por quê? Olha aqui, ó. É um poderoso antídoto contra a solidão e o vazio interior. Por quê? Quando ajudamos alguém, a alma se expande. Então, quando expande, toma lugar de outra coisa, porque expandiu, tinha alguma coisa ali, ou era um vazio, ou era um sofrimento, que agora vai ter que ir para o cantinho, porque eu estou expandindo, eu preciso desse espaço. Então, a minha alma expande e o sofrimento, nesse processo, pouco a pouco, perde a força. Para isso fomos criados, como eles dizem, para ajudar uns aos outros, e eles fazendo o que está fazendo. Jesus falou, o pouco que fizeram para esse pequenininho é para mim que tu estás fazendo. Ou seja, também é para Deus. Porque Jesus está aqui para representar Deus. Pois é. Então, às vezes, a gente não pensa... Deixa eu ver se o som tá bom, porque eu quero mostrar esse vídeo com vocês, e aí, esse vídeo para vocês, e aí a gente termina. Então, acho que hoje são várias coisas que a gente está escutando. E a grande lição é a reflexão individual no que a gente escutou aqui. Então, o que o Augusto falou ali, que ele deu um exemplo, né, de ajudar alguém, e esse do antídoto que a gente acabou de ler. Eu queria mostrar esse vídeo para vocês, que é um vídeo de 4 minutos, mas é uma compilação de vários testemunhos que eu achei. E é legal a gente ver realmente, né, como é que isso, na prática, da vida das pessoas. É o civil certo que eu vou colocar. Chega um ponto que você já não tem mais esperança nenhuma, ou você. Quando a gente está numa depressão, a gente está ali sozinho, a gente se sente sozinho como se ninguém amasse a gente, ou sei lá, ninguém ligasse, né? Chega um ponto que você já não tem mais esperança nenhuma, ou você
fica esperando a morte vir, ou acontece como muitas pessoas fazem, né? Elas tiram a própria vida. Ser voluntário é um ato de solidariedade e amor ao próximo. E o que muita gente não sabe é que os benefícios do voluntariado não são somente para quem recebe a ajuda. Segundo especialistas, ajudar o próximo faz bem para a saúde mental. E essa prática vem despertando o interesse de mais pessoas ao longo dos anos. E só quem vive essa experiência conhece o grande poder transformador que ele tem na mente e no coração. Eu sempre fiz trabalho voluntário, né? Desde 2008, que eu ia pra igreja e acabava indo sempre pro asilo, né? E eu amava, fazia a unha dos senhores, né? Então eu ficava o dia todo, e é uma forma que a gente distrai a cabeça, a gente fica feliz, a gente arruma pessoas, amigos, né, no meio. Devido a várias circunstâncias eu fiquei depressiva, por conquistas não alcançadas, sonhos que... Tive sonho de fazer medicina, não passei, fiquei muito tempo no cursinho, não consegui. Eu sei que a gente não pode sair na pandemia, né, mas os trabalhos me ajudaram a não ficar numa posição, tipo, na cama, porque era o sentimento que eu tinha vontade de ficar na cama. Eu poderia escolher ficar em casa, mas em saber que você está ajudando o outro, ver o sorriso do outro, obrigado, né? E você saber que você está ajudando muda tudo. A gente se sente mais alegre, mais motivada a fazer as coisas, porque a gente vê que a gente pode fazer algo pelo outro, mesmo que seja pouquinho, né? When I come here, I feel purpose. When I leave here, I feel happiness. I'm walking lighter when I walk out of here, and my problems seem smaller. I've helped in a small way, and that's a really important human thing for all of us to be trying. The loss of human connection due to the pandemic has been felt far and wide. One survey found 36% of all Americans frequently felt lonely. For young people, 61% expressed those feelings. Good morning. And the cure could be as simple as helping others. Research shows volunteering can not only ease feelings of loneliness, but has a positive impact on mental health and physical health, reducing the risk of mortality and lowering feelings of depression. What do you think is the reason why volunteering can actually make you feel better? Volunteering is all about the connection with people and leaving the volunteer shift knowing that you made a difference. That's what's so incredible about it. Giving back has become a two-way street. Every time you come here, what are you building? I am building those people connections, those human connections. Connections that pay it forward and back. It's not filling time, it's filling like space within me. It's filling my heart space. It's giving me a purpose bigger than myself. Meu nome é Vitória, eu tenho 41 anos, sou estilista, eu sofri com depressão por volta de 20 anos. Você tem um medicamento, não acontece nada. Você vai e você parte para uma psicoterapia, nada. Eu recebi o Espírito Santo, eu tinha plena capacidade de ajudar as pessoas, de levar a palavra, o reino, e aí eu ingressei no grupo Depressão Tem Cura. E eu falei assim, eu vou ajudar as pessoas que passam pelo mesmo que eu passei. Eu vou resgatar essas pessoas. Tudo que eu vivi foi para glorificar o nome do Senhor e para levar a vida às pessoas, porque eu vivi aquilo, então eu posso passar para elas o que aconteceu e que tem como sair. Eu tenho lutas, eu tenho várias coisas que me acontecem no dia a dia, não é legal. Mas eu tenho antes a Vitória não estava sozinha. Eu não luto sozinha, eu luto com Deus junto comigo, porque Ele está comigo. Hoje eu vejo o significado do meu nome. Vitória. É isso aí, gente. Esses testemunhos aí, pra gente concluir. O que a gente, né, sair de nós, sair da nossa dor e sanar a dor do outro, ajudar o outro, não é só ajudando o outro. Volta exatamente pra gente, como a gente viu em vários testemunhos aí. Tá? Então, aqui, como que nós podemos ser instrumento de consolo para quem sofre e de esperança para quem sofre? O que a gente pode fazer para ajudar?
Conversar. Creer en Dios sobre todo lo que Creer se em fala. Deus sobre tudo. Ser um bom ouvinte. Isso. Ser um bom ouvinte. Ser bom ouvinte. O que mais que você pode fazer para ajudar? Incentivar. A gente Orar. pode conversar, a gente pode orar por alguém. E trabalhos de caridade. E tanto, você viu que a mocinha, tão novinha, falou, ela ia pintar a unha das senhorinhas do asilo. São tantas coisas, a gente pode ser útil em todos os lugares, em várias ocasiões, tá? Então a depressão não é falta de fé, nem fraqueza, é um chamado da alma para a cura. O sol não deixa de nascer porque a noite é longa. E da mesma forma, a alma não deixa de ter luz porque atravessa sombras. Então agora todo mundo junto, para terminar. E o amor é o elo que nos desenvolve a vida. Então vamos nos abrir à ajuda da medicina, da psicologia, ajuda espiritual e ajuda fraterna de uns com os outros, para que a gente possa superar esse mal, para que a gente possa ajudar as pessoas ao nosso lado a superar e para que a gente possa também evitar que caímos nele. Então é isso, gente. Espero E às que vezes a caridade não está só lá de fora, está dentro de casa. E começa com nós mesmos. E também uma coisa que eu acho assim, em termos de prevenção, eu acho que eu usaria fé, mas depois da palestra do Haroldo eu vou usar a palavra confiança. Eu acho que a gente vive num mundo onde a gente desconectou com o propósito que a gente está aqui de ter a noite, ter o dia. É o sofrimento e é a alegria. Sim. A gente vive num mundo onde, tá com dor de cabeça, toma uma aspirina. Nada pode sofrer. Seu filho tá lá, a gente, não faz isso que você vai machucar, a gente protege. Ele não come isso, então eu vou fazer aquilo. Não existe mais conexão, não existe resiliência. Porque a gente está tentando afastar a dor o tempo inteiro, a todo custo, em vez de conectar com a dor e ter confiança que ela tá lá por algum motivo. E aí quando a gente se depara com uma divergência, com um obstáculo, a gente cai. Porque a gente não tem confiança. Não tem. Então quando a gente se conecta com a confiança que eu tô aqui pro que foi determinado, para lutar para isso, para passar pela noite, porque existe sempre o dia depois da noite. Não tem jeito. Lindo isso, Ana. E é isso, gente. Não tem muito. Quanto mais a gente falar, a gente pode falar tanta coisa sobre a depressão, mas aí fica uma fala completamente da medicina. Existem livros sobre a depressão, muita coisa para a gente estudar, mas qual que é o X da questão? É isso aí que a Ana falou, é da gente saber que a gente está aqui por uma causa, por uma proposta da nossa evolução espiritual, de que nada acontece por acaso, de que a gente tem que aprender a viver com as limitações que o nosso corpo trouxe, que o nosso cérebro, seja o que for da limitação, como a gente viu aqui, mas que acima de tudo a gente entenda que nós não somos isso, estamos vivendo isso, que nós somos muito mais que isso. Então é a confiança, né, que vai trazer essa certeza, a conexão de Deus, de a gente estar sempre amparado e saber que mesmo diante das imperfeições e das coisas que precisam acontecer para o nosso bem, a gente consegue shine. Então, como o Augusto falou ali, precisamos procurar ajuda. Então, se isso serviu para você, pay it forward. Passa para alguém que está precisando ouvir. Então, vamos para o passe, gente.